Só em 2025 foram registradas 2.200.000 ocorrências, quase 260 golpes por hora, um crescimento de 430% desde 2018. Já caiu em golpe? Já caí. Moçada, vocês estão achando que é brincadeira, né? É o sistema de mercado. O crime organizado não passa de um empreendimento de sucesso. É o que eu tenho dito, daqui a pouco um holograma da sua mãe vai bater na sua porta para te dar um golpe, não é não? E aí, gostaram da capinha do vídeo? Um pouco exagerado, né? Um pouquinho só. Hoje eu tô aqui para buscar o diálogo com dois grupos muito importantes e até mesmo, na minha opinião, igualmente relevantes. O primeiro é um grupo muito pequeno, mas que tem muita energia, muita presença nas redes, né? E o outro é um grupo enorme, mas que se encontra imerso na labuta diária, que por razões práticas acabam por se engajar menos com as questões da nossa vida coletiva. O vídeo aqui, pessoal, vai ser muito importante, mas o YouTube não vai mostrar para ninguém, tá? Então me ajude aí, dá um like, se inscreva no canal, compartilhe, porque só assim essa mensagem vai chegar a mais pessoas, tá bom? Obrigado. Vou fazer uma leve caricaturização desses dois grupos, só para esclarecer o ponto da conversa. Não é para irritar ninguém, zombar, nem provocar desconforto, tá? Então já peço desculpas de antemão caso a simplificação pareça excessiva. Estou fazendo isso só por uma questão didática mesmo, um mero recurso retórico. O primeiro grupo é o que eu chamo de revolucionário tradicional. Aqui eu me refiro ao companheiro, à companheira aí, né, aos camaradas das lutas, com as quais eu me solidarizo tem mais de 20 anos. Por que eu chamo de tradicional? Porque nessa perspectiva existe esse pressuposto teórico de que uma transformação profunda na sociedade só pode vir através de uma revolução proletária, né, que destruiria o Estado burguês. E seria a partir daí que a gente então começaria a vislumbrar o que a gente pode então construir. Grosso modo, tá, gente? Aí esse grupo se depara com o título do canal e vai reagir com um entusiasmo inicial, né? Opa, revolução, bora, né? Mas aí quando eles percebem que eu emprego a palavra revolução com uma certa liberdade poética, então é natural que surja um certo descontentamento, né? Pô, isso aí não é revolução nenhuma, camarada, né? Primeiro tem que destruir o Estado burguês. O meu papo com os camaradas é, na verdade, muito curto, porque a gente olha para o mesmo horizonte. Então ele se resume basicamente a pedir que tentem ver o potencial revolucionário da proposta, que tornaria esse Estado burguês gradualmente obsoleto e irrelevante, até ele desaparecer naturalmente. E aqui cabe um pequeno esclarecimento que no vídeo anterior eu disse que o Lula poderia dar a si próprio a honra de se tornar o último presidente da história do Brasil, né? Mas na verdade é aí que eu me divirjo um pouco dos meus amigos anarquistas. Na minha concepção, há um papel do Estado, né? Mas isso é um papo para uma outra oportunidade. O que importa dizer é que eu não tenho a menor preocupação com a abolição do Estado, porque essa proposta que eu estou apresentando transformaria enormemente o papel e o significado do Estado, tá? Mas, novamente, algo para uma futura conversa. O ponto central aqui é que apoiar a implementação dessa aí que eu chamo de Universidade Cooperativa Federal, né, ou UCF, não quer dizer que os amigos revolucionários aí tenham que abandonar os esforços de mobilização, né, a militância, e deixar de sonhar com a revolução conforme essa concepção original. Uma coisa não exclui a outra, mas é importante que tenhamos caminhos alternativos para não chegar um dia, né, daqui a 100, 200 anos, e a gente constatar com melancolia, né, que a revolução está longe ainda, né? Então que vocês, por favor, me deem esse braço a torcer, porque se vocês pensarem bem, não tem lá muita diferença a ordem em que as coisas acontecem. Aliás, eu insisto que abolir o Estado burguês não pela força, mas tornando ele cada vez mais irrelevante, seria um processo muito mais suave, um processo mais orgânico, motivador, mais divertido até de se assistir, né? E isento de tanto sofrimento, né? Dessa catarse coletiva da luta revolucionária, né? Sem sacrificar todo esse sangue pela revolução. Tem canais marxistas aí se popularizando, mas ainda se trata de um nicho muito pequeno na internet. Eu desejo todo sucesso aí ao Jones Manuel, né? Que quer ser presidente em 2030, né? Quem sabe 2070, na verdade.
Mas é fácil se empolgar com ele vencendo aí os debates, né, chegando a 1 milhão de seguidores, mas a realidade das dinâmicas sociais sugere que a gente está ainda, né, muitas décadas de distância. Portanto, ao meu caro grupo dos revolucionários tradicionais, do qual eu fiz parte por quase 20 anos, a mensagem é só essa mesmo, né? E que vocês saibam que eu me confraternizo. Que a luta continue, mas que por gentileza vocês me concedam o benefício da dúvida para examinar essa via alternativa, tá bom? Passemos então ao segundo grupo com o qual o diálogo se revela por vezes bem mais desafiador. Esse é um grupo um tanto heterogêneo que vai desde o famoso capitalista sem capital, né? O advogado, o engenheiro aí que ganha 30 mil por mês e não se vê mais como classe trabalhadora, e vai até o outro extremo, que seria o social-democrata, né, adepto do keynesianismo, ou seja, aquele que reconhece muitas falhas do sistema atual, mas que não quer jogar o neném fora com água da bacia, né, que quer apenas melhorar o que já foi construído, torná-lo mais consciente, como se diz aí, né, mais justo, mais verde. Esse é o grupo que poderia facilmente descartar o canal aqui de cara, simplesmente em decorrência do uso dessa palavrinha revolução, de novo, né? É aquele, tô fora, né? Com veemência até, sem nem mesmo tentar entender do que se trata. E repito, é um uso bem atípico do termo, porque aqui trata de um processo, na verdade, que é evolutivo. É uma evolução, não uma revolução, na verdade. Com uma transformação paulatina e ajustável da sociedade, né? E mudanças de fato muito desejáveis que eu tenho certeza que vocês irão gostar, principalmente os que mais prezam pela estabilidade social. Vocês vão ver lá nos vídeos anteriores, o conjunto total da proposta é muito mais que uma universidade cooperativa, mas isso por si só já deveria ser do interesse prioritário de vocês. Por quê? Porque se trata de um projeto de engajamento dessa juventude que está aí cada vez mais perdida, né? Sem propósito, largada ao vício, cada vez mais narcisista e idiotizada desse mundo de degrado social que só se acelera. Essa universidade, como vocês verão mais para frente, pode ser construída em apenas 2 anos, de maneira modular, sem que bilhões de reais de investimento sejam necessários, né? E rapidamente ela começaria a reverter o desmonte do ensino público. Mas isso é apenas a superfície. A UCF, né, a nossa universidade cooperativa, começaria a formar cidadãos muito mais completos. A proposta já é plenamente executável conforme o ordenamento jurídico vigente, né? E, além disso, ela se conforma com a agenda do presidente Lula de expansão do ensino superior e técnico, né, e também do fomento ao cooperativismo. Então, assim, o caminho está praticamente livre. Então, nessa nova universidade, os alunos se organizariam em cooperativas de trabalho, que é uma prática corriqueira. Há exemplos a rodo aí pelo mundo todo, inclusive onde menos se espera, como eu gosto de citar só 2 deles, ambos no estado do Kentucky, gente. O Kentucky, que é o coração conservador dos Estados Unidos. Então não tem nada de comunismo, de anarquismo, né? Tanto na WKU, que é a Universidade do Oeste do Kentucky, quanto no Berea College, né, os alunos fazem de tudo. Eles mantêm vastos programas de horticultura que abastecem os refeitórios, inclusive exercendo funções administrativas, né, trabalhando aí 10 horas semanais para a universidade, em troco de não pagarem pelos estudos, o que nos Estados Unidos é caríssimo, né? Aí, no nosso caso, para ampliar as capacidades laborais dos estudantes, esse ambiente cooperativo contaria com escolas de ofícios, né, análogas aí ao Sistema S, como o Senai, produzindo treinamento e certificação em várias funções. Com o tempo, os alunos cooperados, então, passam a prestar cada vez mais serviços dentro do seu microcosmo universitário, que seria como uma pequena cidade, né, como de fato muitas universidades pelo Brasil são. Então ali o aluno cooperado passa a realizar serviços cada vez mais complexos, eliminando a necessidade de se contratar serviços terceirizados, né, como encanador, eletricista, cozinheiro, qualquer função que, digamos assim, faz o mundo girar, né, trabalhos essenciais. Em termos de formação acadêmica, essa permaneceria como convencional, ou seja, a cargo do corpo docente, da reitoria, né, sem envolvimento cooperativo.
para acomodar todo esse espectro de atividades diárias, digamos que o curso acadêmico seja projetado para ser um pouco mais longo, talvez 6 anos. Aí a carga horária diária seria mais ou menos assim, uma ideia. Integrando a grade curricular mínima, né, seriam 2 horas de estudos e 2 horas de serviços comunitários. E a partir daí o aluno decide o que faz com o restante do tempo, né? Pode ficar com tempo livre ou ser usado para ir além, com mais 2 horas diárias, talvez dedicadas à formação em ofícios, ou 2 horas a um estágio acadêmico, ou ambos, né? Mas aqui vai a verdadeira inovação. Na verdade, 2 grandes inovações. O primeiro é que, obviamente, a vida cooperativa opera com uma governança horizontal e participativa, né? Assistam ao vídeo número 1, onde abordamos todas as questões jurídicas e trabalhistas, né, e como resolvê-las tranquilamente. O aluno, a aluna, então, saem dessa universidade, né, os egressos, como cidadãos muito mais completos, muito mais capazes e maduros. Eles saem não apenas com um diploma acadêmico, não apenas com 1 ou até mais certificados em ofícios e detentores de saberes práticos, o que é cada vez mais raro hoje em dia. Eles saem detentores de agência, né? Eles se formam como agentes sociais. Essa prática de 4, 5, 6 anos os transformariam em agentes capazes de organizar as suas comunidades, né? Para realizar mutirões, gerir orçamentos, resolver conflitos, responder a situações de emergência. Eles saem da universidade amadurecidos, empoderados, resilientes. Eles saem com seu espírito comunitário emancipado, no mundo cada vez mais largado ao cada um por si. Isso por si só já ofereceria argumentos muito convincentes aos amigos aí desse espectro pró-capitalista, né? São jovens que vão sair da universidade muito mais preparados para o mercado de trabalho, digamos assim. Eu não vejo muito por que não apoiar o projeto e não dar prioridade a ele, na verdade. Eu não sei de vocês, mas eu adoraria que os meus filhos tivessem uma experiência formativa como essa, né? Ao invés de terem que trabalhar aí num emprego qualquer para custear a própria educação, né? Gerando riqueza para o patrão poder comprar um iate só para receberem um cheque no final do mês. Ou trabalhar por conta própria, né? Vamos cair na real. Muita menina aí está se prostituindo só para custear a faculdade. É muito triste isso, né, gente? Aliás, eu suspeito que até o tiozão de direita aí, esse que odeia a universidade pública, não acharia essa ideia nada mal, não é mesmo? Colocar essa juventude para trabalhar pela própria subsistência, né, para aprender coisas úteis, né, entre aspas. Então, se você ama o capitalismo como ele é, ou não ama, mas não quer uma revolução, a proposta é para você. É para restaurar o espírito comunitário que está cada vez mais adoecido, né, e sob risco de morte. Mas isso não quer dizer que vocês precisam desprezar o segundo aspecto inovador, que é o mais notável e que também pode ser do interesse prioritário de todos vocês aí. Vamos lá. A universidade cooperativa também seria um campo de testes para novas práticas econômicas que podem vir a ser necessárias no futuro, né? Que podem se tornar uma questão de sobrevivência mesmo. Ao interno da universidade, os recursos são alocados e o trabalho é remunerado através de um sistema econômico planejado e descentralizado, né? Não tem nada de Politburo, de União Soviética, tá, gente? Então, na universidade, a gente testaria as ferramentas tecnológicas que tornariam possível essa nova economia, né? É um papo muito longo, mas tá aí tudo mastigadinho no vídeo número 3. Né? Por favor, antes de proferir um julgamento, peço que assistam. E os vídeos, pessoal, são longos porque precisam ser, para que as coisas fiquem bem explicadinhas, né? Mas estão aí no formato meio podcast, então vocês podem ouvir tranquilamente enquanto seguem as suas rotinas. Mas para simplificar, esse novo sistema econômico criaria um ambiente social completamente diferente do que é oferecido hoje pelo sistema de mercado. Ele, por exemplo, praticamente erradicaria todo o crime. E o que é mais engraçado, sem que nenhuma política de combate ao crime fosse implementada, mas simplesmente porque você elimina os incentivos para o crime. A valorização do trabalho de cada um pela comunidade, praticamente sozinha, já se encarrega de coibir o bullying, né? Deixam de existir essa frustração, humilhação que nascem da exploração do trabalhador, né? Que depois acaba se transformando em ato de violência. E um sistema que atende à necessidade de todos, sem exploração,
ninguém tem por que roubar nada de ninguém, né? Ou escolher a vida do crime, né? Fraude, estelionato, assalto, tudo isso se evapora sem precisar ser combatido, né? E a gente vê aí o custo de se combater isso no sistema atual. É um inferno legislativo e é um desperdício também de recurso humano, porque você precisa pagar aí centenas de deputados e senadores para ficar conduzindo esses processos legislativos, né? Para ficar enxugando o gelo. E o crime está sempre um passo à frente da lei, né? Como você vê aí, o estelionato só aumenta. Agora, no que diz respeito ao sistema econômico, a gente não sabe o dia de amanhã, não é mesmo? E tudo indica que a economia de mercado termina com a destruição completa do tecido social e da biosfera. As evidências atuais e o passado recente apontam todos nessa direção. Não tem nada no horizonte que indique uma mudança de curso. É muito perigoso apostar que alguma tecnologia mágica surgirá para nos salvar. Aliás, a vanguarda tecnológica hoje nos mostra justamente o contrário. As tecnologias mais avançadas, mesmo sem gerar grandes ganhos capitais, né, como a IA, estão aí pintando um futuro cada vez mais sombrio, né? E veja a loucura que é, porque essa incapacidade de tornar a IA lucrativa deveria, né, no sistema de mercado, automaticamente torná-la um bem público, né? Para a gente finalmente poder colocar a tecnologia para trabalhar pela gente, né, gerando aí mais tempo livre para todos. Mas não, ela está sendo usada para gerar ainda mais desemprego, ainda mais desespero econômico, o que fatalmente vai gerar cada vez mais crime. É muito simples, né? A relação é causal mesmo, ainda mais por ser uma ferramenta que potencializa vários tipos de crime, né? Como vimos aí com o estelionato e como veremos mais adiante. Então, que os amigos e as amigas aí vejam esse aspecto inovador como uma ferramenta importante de ser desenvolvida para caso um dia o sistema de mercado colapse completamente, né? O que não é nada impossível de acontecer, né? Para não dizer que é bem provável. Mas beleza, não precisamos acreditar que ele irá colapsar, mas que fique aí como um mecanismo de segurança a mais, né? E seria muito estúpido não criar mais e mais válvulas de segurança, mais sistemas de backup, porque o sistema de mercado é esse caminhar constantemente sob a corda bamba, né? Que um espirro lá do outro lado do mundo é capaz de gerar uma crise enorme aqui. Mas mesmo com todas essas vantagens, os amigos aí podem continuar preferindo as velhas reformas de sempre, né? Acreditando que com elas a gente chega lá. De novo, não precisa ser um ou outro. Vocês podem continuar apoiando as reformas ao mesmo tempo que apoiam a Universidade Cooperativa. Mas vamos falar dessas reformas, né? Quais reformas exatamente? Quais são os obstáculos e como superá-los? Né? Muitas vezes começam como reformas ousadas e acabam como reformas tímidas, condicionadas aí pelo poder empresarial, que vai redigindo o texto durante a tramitação, e muitas vezes com prazos legislativos que vão se perdendo de vista, né? Aí o tempo passa, as gerações se vão e a gente continua legislando infinitamente para tentar mitigar os problemas que só se multiplicam. É um jogo de gato e rato que não tem fim. Aí a gente cai nos achismos, né? Nas opiniões sem o menor fundamento. Ah, mas eu acho que dá. Né? E aí a gente vai cada vez mais perdendo tempo e perdendo rumo, né? A gente acaba que nem sabe mais onde a gente está tentando chegar. E aqui eu gostaria de esclarecer uma distinção importante. Praticamente todo mundo que defende o capitalismo ou que quer reformar o capitalismo confunde modo de produção com acesso a bens de consumo. Quando dizem aí, eu não quero acabar com o capitalismo, na verdade, as pessoas estão dizendo que não querem perder o acesso às benesses da sociedade. Isso é perfeitamente legítimo, mas que a gente não confunda uma coisa com a outra. E uma coisa não depende da outra, né? A produção pode ser eficiente independentemente do sistema. E quando a gente finalmente parar de usar um sistema que transfere tanta riqueza para uns poucos parasitas no topo, a gente vai ver esse acesso aumentar. Mesmo porque o sistema de mercado, na verdade, é muito ineficiente, né? A gente tem que se perguntar por que milhões de pessoas morrem todos os anos porque não têm acesso à água tratada, alimentação nutritiva, medicina preventiva, né? São milhões, né? Chegam a 20 milhões por ano. Não é porque não temos capacidade técnica, é simplesmente porque o mercado não encontra incentivos financeiros para chegar lá, para levar essas condições básicas a tantas populações pelo mundo.
A eficiência do mercado é única e exclusivamente a de se maximizar os ganhos privados. E é essa eficiência, como eu já disse, que causa o rompimento de barragens, que leva à fraude contra o consumidor e por aí vai. E a questão da acumulação de riqueza também é muito curiosa, né? A gente acorda cedo, pega trânsito, trabalha duro, muitas vezes no emprego que a gente nem gosta, né? Gerando aí riqueza para pessoas que a gente nem conhece, que muitas vezes vão usar o seu status econômico para viver acima da lei, né? Como a gente viu aí nos arquivos Epstein, que são somente a ponta do iceberg, tá? E essa riqueza concentrada garante uma influência grotesca sobre as esferas públicas. Tem muitos estudos aí, mas um que se destacou há pouco tempo, né, do Martin Gilens e do Benjamin Page, eles fizeram uma análise histórica das políticas públicas estadunidenses, dando peso se favorecem mais ao público em geral ou se favorecem mais às grandes empresas, né? E constataram que as práticas legislativas favorecem o público em um número de vezes estatisticamente zero. E é assim no mundo todo onde existe a tal da democracia representativa, né? Toda eleição a gente vê a Rede Globo aí batendo palma e dizendo que isso é a festa da democracia. Se a Rede Globo está dizendo isso, a gente já devia ficar muito desconfiado. Mas a realidade só confirma a suspeita. A democracia representativa não passa de um jogo de cena, né? Uma fachada para o poder corporativo. Não é à toa que aí bancada empresarial, bancada ruralista, eles dominam o Congresso, né? Mas a gente acha que isso é democracia e assim aceita os desmandos aí muito mais facilmente. Essa é a sociedade do cortisol, né? E isso afeta a todos, mesmo quem acha que está bem de vida. Esse modo de sobrevivência estressante não é prejudicial apenas para quem está aí nas classes mais baixas, né, fazendo um trabalho sujo, né, que é o que realmente faz o mundo girar. Isso vai respingar em todos nós. Todo mundo acaba pegando alguma coisa por tabela, né? Já citei em vídeos anteriores o exemplo. O cara que é deixado para trás porque é preguiçoso, ele merece estar naquela condição. É o cara que vai cometer abuso doméstico, é o cara que vai fazer um assalto à mão armada, é o cara que vai te agredir na rua, né, bêbado, sem motivo nenhum, muitas vezes. Mas aqui não estou falando só de violência explícita, mas de coisas pequenas que se acumulam, né? A má vontade de um atendente, né? Você entrar no ônibus depois do batente e está todo mundo exausto, cabisbaixo. Toda essa negatividade é absorvida, né? Na espécie humana, todo comportamento é contagiante, né? E se você vive com outras pessoas, cônjuge, filhos, né? Isso aí tem um efeito multiplicador, né? Cada um traz para casa a negatividade que absorveu no seu dia a dia. Isso aí tudo é compartilhado. Mas tem um lado muito positivo nisso tudo também, por incrível que pareça, porque demonstra como o ser humano foi, de fato, programado para se solidarizar, não é mesmo? Salvo aí 1% de psicopatas que não sentem empatia, a gente captura essa negatividade do meio porque não somos empáticos. Isso mostra que a bondade humana é muito maior do que parece, né? Você pega aí um dia inteiro, uma semana, e vai anotando cada interação que você tem com as outras pessoas, desde o momento que acorda até a hora que vai dormir. Estatisticamente, mesmo nesse dia a dia massacrante, a imensa maioria das nossas interações tende a ser de neutra a positiva, né? É muito mais provável a gente trocar um sorriso, né, ou um aperto de mão do que proferir um xingamento, mesmo estando aí até o pescoço de problemas. Se o ser humano fosse tão terrível como muitos dizem aí, né, seguindo essa visão hobbesiana, né, de que o homem é o lobo do homem, e ainda mais com tantos incentivos na nossa sociedade para que a gente seja egoísta, né, a gente não estaria vendo nenhum ato de cordialidade nunca. Isso teria morrido para sempre. No entanto, a gente sabe que não é assim. Na vida diária aí, a gente continua vendo pessoas sendo voluntariosas. A gente vê um desconhecido parando o que está fazendo para dar uma informação, para empurrar um carro que enguiçou, né? Mesmo nessa vida estressante de incentivo ao egoísmo, né? Esse suposto individualismo, a gente criou uma palavra bonita para isso, mas é uma filosofia muito deletéria para a sociedade. E a sociedade é tudo, né, cara? Como eu disse no vídeo anterior, essa coisa de eu não devo nada a ninguém, isso é uma mentira, isso é uma bobagem de ser dito, que a gente deve tudo aos outros, né? A gente deve tudo ao coletivo. Mas é claro que muitas vezes, né, o estresse é tão alto que
fica difícil ser cordial, é compreensível. Mas, de fato, aos poucos, a gente vai fazendo justiça aí ao Rousseau, né? Que já dizia há quase 300 anos que a sociedade é que corrompe o ser humano, né? Você olha um bebê, você não vai ver naquela criaturinha ali um traficante, né? Ele ali tem todo o potencial, né? Talvez é um gênio da ciência que a gente perdeu para o mercado, porque a oportunidade que vai ser dada a ele, né, é a de se juntar ao tráfico. Muitas vezes é a única opção que ele tem, ele é coagido a isso. Inclusive hoje a antropologia e a arqueologia estão aí cada vez mais se aproximando dessa visão simplista lá do Rousseau, do bom selvagem, né? Se vocês derem uma olhada aí nos estudos de populações caçadores e coletores que ainda existem, né? Tem aí o exemplo clássico do povo Hadza, né, da Tanzânia, vão ver que o trabalho de subsistência exigia apenas 2h30 por dia. O resto do tempo eles aproveitam a vida, são felizes mesmo vivendo com tão pouco e são bons uns com os outros. Mas não é que a fonte da felicidade esteja lá na vida rústica, né? Ela está, na verdade, na vida digna, sem exploração, sem trabalhar além da conta e em trabalhos que a gente mal vê um propósito neles. A gente não precisa abdicar de conforto nenhum. A gente pode transformar a vida urbana em um ambiente harmonioso também, e não tem nada de utópico nisso, né? Basta fazer os ajustes necessários nos parâmetros econômicos. Aí, divulgando essa proposta, eu recebi um feedback de um amigo, né, um caro amigo, que aliás já foi um comunista declarado, me falou tipo assim: cara, desiste disso, o capitalismo venceu e sinceramente não é de todo ruim, né? Aos poucos as coisas vão se ajeitando, vão melhorando. Mas será mesmo que não é de todo ruim? Vamos dar um exemplo. Basicamente, trabalho na prevenção contra o tráfico de pessoas. Repressão é muito difícil nesses casos, é muito difícil de tirar de lá. As resgatadas foram sorte. Eu vou falar a verdade verdadeira. Fica achando que é uma coisa que não pode acontecer com você, não pode acontecer com ele ou com ele. Parece coisa de filme, né? Parece coisa de filme. Tráfico de pessoas, primeiro, o produto é você. Aqui, na minha frente, nós temos um par de córneas, os rins. Antes de te abrir e te cortar, eu quero ver o tanto que você vai conseguir capitalizar, trabalhar pra mim. Aí que vem o tráfico sexual. Quartinho com mais 18 garotas, metade delas menores. Traficante não é um cara enorme, Rambo. Não, é um marquinho de óculos lá, bobão. Existe isso, tá, gente? O produto é você, eles vão aproveitar de você e descascá-lo da maneira que for possível. Nossa, é muito dinheiro. Pra isso acontecer, infelizmente, tem que vir de várias frentes, tá? Daqui, aí vai descendo assim, entendeu, Vilela? Sim. Ninguém entende quando eu falo assim, então a gente continua fazendo, porque eu não posso falar. Ele vem daqui e ele vai descendo até o cara daqui. Quem entender, entendeu. Quem não entender, não entendeu. É isso que é o tráfico. A menina, olha como é que ela foi pega dentro da papelaria da família, trabalhando. Ela não tava numa rua escura à noite. Tá vendo como é que esse crime? Era meio-dia. Chegou uma senhora bem apessoada com o bebê no colo. E tem esse caso aí, né, que acabou de viralizar, dessa viajante australiana que diz ter escapado de ser traficada bem debaixo da Torre Eiffel, né? E não é menina, né? É uma mulher de 29 anos, com muita experiência viajando sozinha, ciente dos riscos. E em questão de minutos ela já tinha entrado assim no cardápio do tráfico sexual internacional. A embaixada australiana arranjou um voo para ela para fora do país, assim, mas ela teve que esperar ali um dia. Então ela perguntou para a embaixada se devia contatar a polícia, né? A embaixada recomendou que não contatasse, porque tem muitos policiais envolvidos. Por quê? Porque ganham muito dinheiro, né? É o mercado, gente. Tudo tá à venda, gente. Tudo. Até mesmo o policial que devia te proteger. Assustadora a coisa. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come, né? Aí vocês podem até dizer que é fake, né? Mesmo se fosse fake, isso não nega a realidade que esse tipo de coisa é possível no mundo de hoje, graças ao sistema de mercado, né? Onde tudo tem um preço, até a vida humana, né? No passado, a preocupação da mulher com a violência sexual era só, né, só entre aspas, o estupro por algum conhecido, né? Muitas vezes o parceiro doméstico ou um desconhecido aí no matagal de periferia. Mas hoje a violência sexual evoluiu. Ela se sistematizou nas mãos do crime organizado, que está cada vez maior, cada vez mais forte. E aí com a IA e as criptomoedas potencializando a atividade criminal inúmeras vezes.
Então o tráfico humano passou a ser possível em plena luz do dia, onde menos se espera. Barra pesada isso aí, né? E mais uma aí para os defensores do capitalismo, né? Quem adora odiar Cuba, está satisfeito com o que o país está passando, acabar sendo invadida daqui a pouco. Antes da Revolução Cubana, Cuba era o bordel da América Latina, né? Cuba era o antro da prostituição infantil na América Latina. E a Revolução Cubana erradicou isso aí, né? E esse é só um tópico, né, nesse oceano infinito de problemas que só existem por causa dos mandos e desmandos do mercado, né, por causa da anarquia da produção capitalista, que vai muito além de fabricar bugigangas descartáveis, né? Não é só disso que se trata, né? A poluição química que vai acumulando aí no nosso sangue, nosso cérebro, né? A extinção em massa das espécies, né? O colapso da biosfera, guerras, tráfico de drogas, tráfico de armas, pornografia, né, gente? A quantidade de moças hoje no OnlyFans, né? Essas empresárias, né? Já tá virando porcentagem da população humana, né? Isso é puro suco de falta de perspectiva econômica. E aí vocês ainda acham que o livre mercado não é de todo ruim, né? Vão pesquisando em cada um desses problemas que vocês verão que todos estão piorando rapidamente e no mundo todo. A gente não está num ponto de inflexão, né, subindo a curva aí, que daqui para frente as coisas começam a melhorar. Não tem indício nenhum disso. O prognóstico é só de piora se acelerando. A gente precisa destruir essa noção de que o mercado é essa coisa inocente, né? O mercadinho, a feirinha, né? As pessoas trocando coisinhas. O que mais tem aí é gente pronta para defender o mercado, né? Argumentando que os seres humanos sempre realizaram trocas, né? Eram conchinhas no passado. O sistema de mercado não tem nada a ver com essa noção inocente. Nem mesmo a tal da economia solidária, as empresas cooperativas estão a salvo da toxicidade infinita do sistema de mercado. Eu detesto ter que falar de problemas. Eu criei esse canal para falar de soluções, mas isso precisa ser tratado com a urgência que merece, né? Que seja um único caso de uma menina desaparecida para sempre pelo tráfico humano. Isso já devia ser a gota d'água, né? Já devia ser demais, já devia ser o limite, né? Mas são literalmente milhões sendo traficadas nesse exato momento. E a gente fica aí falando de vítimas do comunismo. Eu queria estar aqui só tentando convencer vocês da delícia que seria viver numa sociedade cooperativa, né, com muito mais tempo livre, muito mais dignidade, muito mais significado. Mas por experiência própria até, sempre que eu deixo os problemas de lado, as pessoas tendem a achar graça, né? Olha aí, que sonhador mais bobo, né? Mas os problemas estão aí e não desaparecem só porque a gente teve um dia bom. E estão nas manchetes dos jornais todos os dias, né? Filho que mata a mãe, criança em cárcere privado. Ah, mas isso não tem nada a ver com o sistema de mercado. Não tem? Olha, a relação entre esses problemas e a opressão econômica, né, a pobreza, é causal. Pesquisem onde vocês quiserem. É resultado lógico e direto do estresse financeiro. Mas beleza, em breve eu vou trazer um vídeo ligando todos esses pontinhos, tá? Aguardem. Será um verdadeiro show de horrores, né? A gente vai ver uma lista enorme de problemas que simplesmente desaparecem da noite para o dia no momento em que o mercado desaparece. Coisas que a gente nem pensa mais nelas, né? Tipo, sei lá, um garimpo, né? Que é uma tragédia social e ambiental enorme e continua aí, né? A lista é longa. Mas beleza, o mundo está cheio de problemas, então por que a gente não se revolta, né? Por que a gente não faz nada, efetivamente? Eu vejo 3 motivos principais. Um é que não tem para onde canalizar essa revolta, né, de maneira construtiva. Os caminhos revolucionários tradicionais já não apetecem à maioria das pessoas, né? E o caminho revolucionário muitas vezes encontra a repressão do Estado, né, já que o policial tem que cumprir ordens, ou, né, uma invasão de um país estrangeiro, né, digamos assim. Os movimentos e partidos comunistas e socialistas só perderam força de 100 anos para cá, né? Até nos anos 80 eles eram mais fortes. A propaganda capitalista de fato venceu e isso é inquestionável. Em segundo lugar, tem a esperança que o sistema político um dia vai finalmente resolver
as coisas, né? E aqui a gente cai na abstração sem perceber, né? Quando o Trump morrer, finalmente tudo vai melhorar. Quando o Lula for reeleito, o Lula vencendo ou perdendo, metade do país vai soltar fogos como se tivesse tudo resolvido, né? Ou como se fosse assim, daqui para frente vai, né? É muito bom ter esperança, né? Mas nesse caso é como dar um tiro no próprio pé, né? O ser humano acaba sendo vítima da sua própria bondade. Nós, seres humanos, somos de fato muito positivos mesmo, né? Tem que ser um sistema muito lixo para deixar tanta gente intoxicada com essa negatividade aí, sofrendo de ansiedade, depressão. E um terceiro motivo, que eu acho que é o mais importante, é que a gente tem essa capacidade de compartimentalizar as informações, né, a memória, as emoções, como mecanismo de sobrevivência mesmo. Né, você está ali na savana e se depara com um leão, toma aquele susto, aquela lembrança não vai ficar voltando para te atormentar a vida inteira, né? Salvo em casos de traumas muito fortes, senão ninguém consegue tocar a vida, né? Então depois de um tempo a gente acaba se esquecendo das mazelas e continua com a vida, tomando aí o nosso cafezinho da manhã, como se os problemas não existissem mais. Até mesmo experiências diretas a gente acaba compartimentalizando, né? Você sofre um assalto, cai num golpe, é vítima de uma fraude, aí fica puto com o sistema por um tempo, né? Mas daí a pouco passa, não é mesmo? E aí vem essas bobagens que se repetem por aí, né? Que a gente simplesmente quer acreditar que é verdade, né? Fala-se muito desse aumento da expectativa de vida, das melhorias das condições de vida, né? Acreditando isso ao capitalismo. Aí mostram lá esses gráficos aí que todo mundo já viu, né? Mas o capitalismo propriamente dito melhorou apenas o que ele mesmo piorou e com muito custo. Antes da Revolução Industrial, quando as pessoas ainda não tinham sido privadas da terra coletiva, elas viviam com muito mais saúde, mesmo sem os avanços da medicina, porque existia a comunidade, existia o tempo livre, né? Trabalhava-se muito pouco, no máximo aí 20 horas semanais. O capitalismo de fato piorou tão dramaticamente as condições de vida que foi só com as legislações trabalhistas e a medicina para mitigar um pouco essa selvageria ao longo do tempo. Os avanços da medicina não são fruto do capitalismo, são fruto da industrialização, que não é exclusiva do capitalismo, né? A União Soviética, aí, né, gostando dela ou não, provou que a industrialização pode acontecer com outros modos de produção e com uma velocidade alucinante. Eles saíram lá da sociedade agrária atrasada, né, era a chacota da Europa, para a era atômica espacial em 30 anos, né? Não foi fácil, houve sacrifícios, houve muitos erros, mas chegaram lá, né? O capitalismo também chegou lá com muitos sacrifícios e muitos erros. Mas beleza, a gente vai chegando à conclusão do vídeo e entrando nas próximas etapas. Esse canal eu tinha começado colocando a minha cara aí, dizendo meu nome, mas decidi tirar tudo para ficar o mais impessoal possível. Porque, como eu digo e repito, é só a mensagem que importa e não o mensageiro. Por favor, vamos fazer essa dissociação, né? Então, se vocês não gostam do meu estilo de apresentação, né, das coisas periféricas que eu trago aqui, eu peço que vocês tentem separar o joio do trigo. Quem já for entendendo a proposta, eu peço que comecem a me ajudar a divulgá-la. E aí vale também a máxima, né? Falem mal, mas falem de mim, porque a verdade não teme o questionamento. Só a mentira tem medo de ser questionada, né? Esse projeto é tão simples, tão coeso, que com muito esforço eu não consegui achar nenhuma falha, sinceramente. E eu convido vocês todos a tentarem achar, pelo motivo que seja, para me zoar, para me descreditar. Mas claro, se for para a gente melhorar o projeto, é o ideal. Até as IAs aí, quando eu joguei a proposta nelas, elas reconhecem que a lógica é sólida, né? As únicas críticas que aparecem porque eles têm que colocar alguma coisa, né? São aí sobre a ambição, é muito ambicioso. Mas mesmo isso, vocês verão que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Cada passo da execução é realmente muito simples, né? Não tem nada maior que as próprias pernas. Claro, tudo contextualizado dentro das suas respectivas competências, né? Então, o primeiro passo, que é agora, você aí se interessou, né? Sentiu a urgência da coisa, mesmo que com alguma reserva, né? Aí tá aí passeando pelas mídias sociais, você então se depara com um vídeo político, né? Aí deixa lá nos comentários, ei, comenta aí a proposta da Universidade Cooperativa, né? Simples assim.
Com umas 50, 100 pessoas fazendo isso, fatalmente, mais cedo ou mais tarde, você vai ter alguém aí fazendo um conteúdo, né, mostrando a proposta para um público maior. E pode ser até alguém de direita, né, falando bobagem, né? Aí, falem mal, mas falem de mim. Isso aí é batata que vai gerar um react de alguém de esquerda, se não gerar vários, né? E aí a coisa explode mesmo. De repente você tem um crescimento exponencial de pessoas expostas à ideia. Então isso vai fazendo o debate melhorar de nível cada vez mais e alcançar cada vez mais as prateleiras de cima do debate público. Aí mais adiante, né, esses candidatos todos têm assessores que ficam ali o dia inteiro encarregados de ficar lendo a opinião das pessoas nas mídias sociais, né? Fatalmente isso cai no radar deles. E não é só isso. Hoje a participação em podcast é cada vez mais obrigatória para a pessoa conseguir se eleger, né? Aí elas vão ser questionadas e confrontadas em apoiar ou não a proposta e por quê, né? Uma vez ela se popularizando. E vamos ser honestos, né? Quem não apoiaria? Ainda mais ela se tornando popular. Os riscos políticos são baixíssimos. É uma proposta para ajudar a salvar a nossa juventude, a nossa comunidade e o ensino público. Só nisso é 3 em 1, né? Então, no próximo passo, basta que alguém que tenha apoiado a proposta seja eleito, né? Alguém de um partido menor aí de esquerda, né? PCdoB, PSOL, que em troco do apoio ao governo Lula vai pedir a construção dessa universidade, que poderia ser muito bem do interesse do próprio presidente Lula, né? Beleza, então nada de passo maior que a perna até agora. Aí partimos para a esfera executiva, né? E aquela coisa, né? O Lula, que se Deus quiser será reeleito, é um grande apoiador do modelo cooperativista, né? E tem perseguido aí agressivamente uma agenda de construção de mais universidades, né? Para construir uma universidade dessa maneira modular, para o Estado é brincadeira de criança, né? E como a gente viu, o regime autárquico da universidade pública, somado à imunidade tributária, ao orçamento público e à força da juventude, vai naturalmente cuidar do resto. E pronto, é só isso, né? O resto é a universidade dar início às aulas e deixar o tempo passar. Aos poucos isso vai moldando a opinião pública e propostas para a expansão desse modelo se tornariam cada vez mais pedidas pelo público. Não é revolução, né? Não tem dor, não tem sofrimento, não tem essa catarse, não tem a mobilização de uma quantidade astronômica de energia política, né? Um número enorme de trabalhadores. É um processo evolutivo, né? Tranquilo, paulatino, com cada etapa sendo decidida democraticamente, crescendo por atração, não por imposição. Essa proposta só vai vencer se for melhor que o que a gente tem hoje. Se não for melhor, a gente vai continuar com o sistema de mercado, tá? Então fiquem tranquilos. Espero que isso tenha ficado muito claro, né? Mas no caso de se provar melhor, então o velho paradigma vai ficando para trás, sendo substituído aos poucos, sem que as pessoas muitas vezes nem percebam. E o velho vai desaparecendo porque o novo funciona muito melhor, porque ele nos satisfaz muito mais, né? É simples assim. E aí, para quem pegou o bonde andando, assistam a todos os vídeos, tá? Aqui não tem enrolação, tá, gente? Serão poucos vídeos, mas todos necessários, no meu julgamento, ao entendimento do projeto. Aliás, os vídeos que já tem aí já são mais que suficientes para entender o projeto todo. E é um canal criado exclusivamente para divulgar essa proposta. Então assistam a todos, né? Porque se você assistir só a parte econômica aí no vídeo 3, pode ficar soando como um sonho inalcançável, né? O vídeo 1 complementa isso, mostrando a via jurídica, que é muito simples, que mostra como os alunos podem juridicamente se relacionar com a universidade por meio de cooperativas de trabalho, ao mesmo tempo em que praticam um sistema econômico planejado e descentralizado e essa governança horizontal e participativa. Não tem que criar lei nenhuma para isso, né? Tem um artifício aí que eu faço uso dele, que é a lei do estágio. Confiram lá, achei que foi uma sacada bem legal. E para os companheiros revolucionários aí, né, os vídeos 0 e número 2 explicam o porquê dessa estratégia, né? Basicamente isso, mas tentem assistir a todos. E eu fiz tudo num formato meio podcast, então vocês podem ouvir enquanto dirigem, enquanto malham, né? É óbvio que eu tenho muito que melhorar na minha apresentação, né? Na minha oratória, por exemplo, né? Eu acho péssima. E eu sou daqueles que detestam ouvir o som da própria voz. Espero que esteja minimamente tolerável para vocês aí.
E também melhorar os pontos retóricos, a parte visual, tudo. Então, por favor, qualquer crítica que vocês tiverem, fique à vontade, né? Eu recebo tudo construtivamente, né? Tudo. E é isso aí, tamo junto, né, gente? A humanidade é linda e só tá presa numa armadilha que, na verdade, não foi criada por ninguém. Ela é simplesmente fruto da revolução do Neolítico lá atrás. Eu vou fazer um vídeo mostrando isso também, né? Que acabou virando a nossa vida social de cabeça para baixo, quando passamos de caçadores-coletores a agricultores que passaram a precisar defender o seu pedacinho de terra. Como diz lá o casal Dáliga, né? Malditas sejam todas as cercas. Porque aí uma agressão foi levando a outra e os sobreviventes foram a sociedades cada vez mais hierárquicas, cada vez mais implacáveis. E a barbárie continua até hoje. A gente só deu uma maquiada nisso aí com a diplomacia, com as leis, mas que pouco bastam para conter a barbárie e a selvageria. O ponto é que hoje temos o amadurecimento para aprender com os erros do passado e a tecnologia para reinventar as regras do jogo. A humanidade está perdida, gente. Vamos pegar então ela pela mão, com carinho, né? E ajudá-la a sair desse estado de confusão que já dura tanto tempo. Obrigado e até a próxima.